Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos na aula de hoje a correção do nosso exercício F, o último exercício da série que eu deixei para vocês fazerem. O exercício F diz o seguinte: ler dois valores para as variáveis A e B e efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores após a efetivação do procedimento da troca. Primeiro ponto a ser considerado nesse exercício é que ele não indicou o tipo de dado, se é numérico real ou numérico inteiro. Isso porque eu posso usar para executar esse exercício números inteiros, reais, posso usar uma cadeia de caracteres, eu posso usar um caractere apenas, como eu posso usar um dado lógico. Este é um exercício onde o processamento não é matemático, é um processamento, na verdade, lógico, feito a partir apenas de atribuição. Tanto que se você tentou executar esse exercício fazendo adições, multiplicações, subtrações, você entrou por um caminho completamente incorreto. Eu vou desenvolver o entendimento desse exercício um pouco diferente. E eu vou fazer o seguinte: você está aí me assistindo. Depois que eu fizer uma parte dessa interpretação, eu vou parar e vou pedir para você chamar uma pessoa da sua casa, onde você vai passar o problema da maneira que eu vou mostrar, e você pergunta para ela como você pode resolver. Tenho certeza que essa pessoa que não conhece a programação vai resolver essa questão de forma semelhante à que eu estou mostrando para você, porque você está pensando em programação. Ela não sabe programação e pensou fora da caixa. Se você pensar fora da caixa, você vai conseguir resolver este problema de uma maneira bastante simples. Então vejamos. Eu tenho aqui a entrada e eu tenho aqui a saída. Eu vou deixar aqui o processamento ainda em aberto. Na entrada eu vou entrar valor para as variáveis A e B, e na saída eu vou fornecer os valores A e B. Se eu entrar um valor em A, na saída ele tem que estar em B. E o valor que eu entrei em B tem que estar na saída, na variável A. Ou seja, como fazer este processamento? É esta a questão. E é um processamento que não vai ser executado de forma aritmética. Se não é aritmético, é lógico. Então eu vou aqui fazer uma outra proposta para você. Então imagine o seguinte, que a sua variável A seja esta imagem. Eu tenho aqui a imagem que representa uma xícara, e eu vou chamá-la de A. Aqui desse lado, eu vou desenhar uma outra imagem. Uma imagem chamada B, que representa um copo. Vamos imaginar o seguinte: uma xícara ela pode ser usada para tomar café ou chá. E o copo, um suco, um refrigerante. Nada impede de eu tomar chá no copo, café no copo. Nada impede de eu tomar um refrigerante numa xícara. Mas vai ficar um pouco estranho, principalmente se alguém lhe oferecer refrigerante na xícara e café no copo. Porque normalmente, quando você recebe alguém e a pessoa aceita um café, você vai oferecer numa xícara. A menos que seja uma pessoa muito amiga, que vive na sua casa com maior intensidade, então você tem uma liberdade, pega lá o café, vai pegar um copo, e aí tudo bem. Mas se é uma visita que você está recebendo, você vai seguir aí uma certa cerimônia, um cerimonial. Então vamos imaginar que você recebeu uma pessoa na sua casa que você não conhecia, foi levado por um amigo, você ofereceu, se a pessoa queria um café ou um suco, ela falou, eu quero um café. E o seu outro amigo falou, eu quero um suco. Aí você pede para alguém da sua casa se pode servir o café e o suco para os seus amigos. Aí essa pessoa coloca o suco na xícara e o café no copo e traz isso para você. E você fica envergonhado. Como é que você resolve esse problema? Agora, para o vídeo, chama uma pessoa da sua casa e conta essa história. E aí diga para ela como é que ela resolve o problema. Eu tenho certeza que essa pessoa vai falar para você, olha, pega um terceiro recipiente, e aí pode ser aqui uma caneca,
Pega um recipiente, um terceiro recipiente aí, uma caneca, e eu vou chamar essa caneca de X, e faz o seguinte, passa o suco que está na xícara para esse recipiente. Então veja que X recebeu o conteúdo de A. Agora eu vou escrever isso aqui para você, ó. X recebeu, é atribuído por A. Esse suco que estava aqui veio para cá. Significa que este componente aqui ficou disponível. É claro que você vai fazer a asepsia do recipiente, né? Você não vai jogar aqui um outro produto em cima do que já estava com algum produto anterior. Então isso não está aqui no nosso contexto. A partir desse momento, este A ficou disponível. Então ele pode receber quem? Ele pode receber o café. Então significa que o conteúdo de B foi passado para A. Veja que nesse momento A é atribuído pelo conteúdo de B. Então significa que esse café que foi passado para cá não está mais aqui, faço a asepsia desse componente, e agora eu posso pegar esse conteúdo e passar para cá. Então significa aqui que o meu B que está disponível recebe agora o conteúdo X. Então esse suco vem para cá, e aí você corrigiu o erro. Você fez aqui a troca. E o que você faz com a caneca X? Você nem mostra para sua visita, você deixa ela na cozinha. Você traz na bandeja apenas as substâncias trocadas. Então veja que a solução foi bastante simples a partir de um exercício fora da caixa. Nem todo processamento é matemático, né? E um detalhe, quando o processamento é matemático, ele é muito mais fácil de ser resolvido. Desta maneira aqui, esse é um exercício que deve ter tirado a sua noite aí de sono, se você tentou fazê-lo antes. A partir desta situação, eu posso agora fazer o meu programa de computador, e aí a gente faz uns testes de mesa aqui para entendê-lo. Aqui eu vou fazer o diagrama. Então aqui meu início. Vamos colocar aqui a entrada de dados com A e B. Agora vamos colocar o processamento. X é atribuído por A é atribuído por B, e B é atribuído por X. Fecha aqui o símbolo. E aí vamos pôr aqui a saída. Como este é um exercício que não envolve parte matemática, fazer um teste de mesa é mais adequado, porque não dá para fazer mentalmente. Então aqui a gente vai fazer isso de maneira diferenciada. Então está aqui, ó, fim. Bom, vamos fazer então os testes. Vamos imaginar que eu entre o valor 7 para o A, e B eu entro o valor 3. Mas eu quero que o A tenha 3 e o B tenha 7. Neste processamento, X é atribuído por A. Logo, X é igual a A. Ou seja, X é igual a 7. Então o 7 passou aqui para o X. Segundo processamento, A é atribuído por B. Logo, A é igual a B. Significa então que A é igual a 3. Na sequência, B é atribuído a X, então B é igual a X, o X está com 7, B é igual a 7. Então veja que eu entrei A7, B3 e eu tenho A3 e B com 7. Então a saída vai ser A igual a 3, B igual a 7. Ocorreu a troca. E eu não precisei fazer nenhuma operação aritmética. Então essa variável pode ser inteira, real, cadeia, caractere ou lógico. A partir então desta ideia da demonstração, sabemos que isto aqui funciona, eu vou então agora codificar o meu programa. Então eu tenho aqui programa, capítulo 3, exercício 4F, variáveis. Eu tenho a variável A,
a variável b e a variável x. Veja que a variável x é uma variável coadjuvante, ela é usada na operação de troca, mas ela não aparece na entrada e nem na saída. Ela só é usada dentro do processamento. E aqui você pode usar o tipo de dado que você quiser. Eu vou deixar aqui como cadeia, porque aí eu posso entrar, inclusive, no teste as palavras café e suco e ver o que acontece. Então, cadeia, início, aqui, leia A, leia B, processamento X atribuído por A é atribuído por B e B é atribuído por X. E na saída, eu vou colocar aqui então, escreva A, escreva B. E aí vamos colocar aqui o fim. E o exercício está devidamente corrigido. Na sequência eu vou mostrar esse exercício agora em duas linguagens. Eu vou mostrar em linguagem Pascal, dentro do sistema operacional Windows, e vou mostrar também ele em linguagem Lua. Só que Lua eu vou usar no sistema operacional Linux, porque não importa o sistema operacional, a linguagem que você programa, a ideia da programação é a mesma. Ser programador de computador é programar qualquer linguagem de programação. Você sabe, você entende como a arquitetura computacional funciona. E aí você expressa isso numa linguagem. Pode ser qualquer linguagem. Não existe o fato, eu só uso a linguagem que eu aprendi porque ela é mais fácil. Não existe linguagem fácil ou difícil. Não existe linguagem ruim ou linguagem boa. O que existe é programador ruim e programador bom. É igual instrumento musical. Instrumento musical pode ser de baixa qualidade, mas um bom músico consegue tirar um bom som daquele instrumento. Então o que faz o músico não é o instrumento, é a sua habilidade. O que faz um programador de computador não é a linguagem de programação, é a sua habilidade de programação. Então vamos ali à parte prática, que esse, como é o último exercício aqui da nossa série, eu quero mostrá-lo em Pascal e quero mostrá-lo em linguagem Lua. Aliás, uma linguagem brasileira, né? Por que não? Vamos lá então. A partir do exercício 4F, que efetua a troca de valores entre duas variáveis, eu estou aqui inicialmente dentro do sistema operacional Linux, eu estou usando particularmente aqui o Fedora Linux 33, que quando é instalado ele já instala a linguagem Lua automaticamente. E eu fiz a instalação aqui do editor de texto Geany. E aqui no editor de texto Geany, eu deixei então já o código do programa escrito, capítulo 3, exercício 4F. Eu faço aqui a entrada dos dados por meio do comando io.read, isso é atribuído à variável A. Veja que na linguagem Lua eu não preciso declarar a variável com o seu tipo, simplesmente eu menciono a variável e digo o que eu quero fazer com a variável. Então aqui eu quero fazer a entrada de dados na variável A e quero fazer uma entrada de dados na variável B. Então dentro do manual input você tem lá manual input A, vírgula B. Essa mensagem entre valor A, entre valor B, as mensagens aqui A igual e B igual não fazem parte do diagrama. São apenas complementos para indicar para o usuário o que ele deve fazer e o que está acontecendo, diferentemente dos outros programas que eu não usei esta estratégia. Aqui o programa está codificado então em Lua, faço aqui na linha 6, 7 e 8 a troca e apresento então os resultados. Vou colocar o programa em execução, então vou executar o programa. Nesse momento, é solicitado entre um valor A, eu vou entrar suco para o valor A, entre o valor B eu vou entrar café como elemento B, e veja que o A é igual a café e o B é igual a suco. Então, ocorreu a troca dentro do programa. E não importa se o programa está escrito em C, Pascal, Lua, Java, Fortran, COBOL, Assembly. Veja que basicamente não importa a linguagem que você use. Então na sequência eu vou pegar agora este programa e nós vamos testá-lo na linguagem Pascal dentro do sistema operacional Windows. Aqui eu fiz no Linux para mostrar que não importa sistema operacional, não importa tamanho de computador, não importa a linguagem, a ação lógica, a programação é basicamente a mesma sempre. Então aqui eu mostrei o mesmo programa escrito em Lua e vamos agora ver o programa escrito em Pascal.
A partir então do programa codificado em Pascal, a mesma versão que nós usamos na linguagem Lua agora há pouco, este programa vai fazer a entrada de duas variáveis, valores, os valores na variável A, na variável B, vai fazer a troca e mostrar os valores trocados. Observe que cadeia em Pascal é definido como string, e aqui eu vou então colocar o programa em execução. Nesse momento eu vou entrar suco para a variável A, café para a variável B, e na sequência, veja que A ficou igual a café e B ficou igual a suco. Então houve a troca do conteúdo dessas variáveis. Vamos aproveitar aqui e fazer aqui o debug watch, vamos verificar como ocorre isso dentro da memória do computador. Então debug de watch, eu vou entrar aqui a variável A, que está ali com café, vou entrar a variável B, que está com suco, e vamos também entrar a variável X. Nesse momento eu vou colocar o programa em execução em modo passo a passo. O programa começa ali em begin, vai pedir para entrar os valores, veja que depois passou pelo begin, as variáveis A, B e X estão limpas, não tem nenhum conteúdo. Vamos executar aqui. Eu vou entrar agora para a variável A palavra bala. Veja que a palavra bala foi inserida dentro da variável A. Na sequência, eu vou entrar a palavra bombom. E eu quero trocar, eu quero que A fique com bombom e B fique com bala. Então, nesse momento, nós temos aqui que A é igual a bala, B igual a bombom e X não é igual a ninguém. Ao acionar essa instrução, veja que o X passou a ser atribuído à bala. Isso fez com que a variável A, que passou com o seu conteúdo para X, fique disponível para receber o conteúdo da variável B. Então veja esta ocorrência. O A agora recebeu o conteúdo da variável B. Então A está com um bombom. A partir desse momento, B está disponível para receber o conteúdo X, que é o conteúdo bala. Então veja que agora eu tenho A com bombom e B com bala, e a entrada foi diferente. A variável X foi usada para troca e ela não interessa na saída, ela é apenas coadjuvante. Vamos mostrar aqui os valores e veja então que eu tenho agora a entrada de bala em A, bombom em B, a saída de A com bombom e B com bala. Com isso a gente encerra esta sessão de exercícios. Um grande abraço, até a próxima aula. Fui!